Fala Fundão, eu sou o Thiago, você está aqui no História pro Fundão e eu quero te convidar para a gente pensar na Guerra dos Mascates, que é uma das revoltas nativistas do Brasil colônia e que cai em vestibulares, não é? Então vem comigo. Eu preciso novamente refrescar sua memória aí, o que são revoltas coloniais nativistas? São aquelas revoltas que elas não têm o objetivo de separar a colônia ou parte dela da metrópole que é Portugal, não é? Então a Guerra dos Mascates, 1710 a 1711, você pode ver também em algum vestibular, o material didático, 1709, que é quando tem a Carta Régia para Recife, tá? E qual que é a realidade, os grupos envolvidos? Os senhores de engenho de Olinda, a aristocracia local, a nobreza local, e os comerciantes e mascates do Recife, não é? E é uma disputa nativista, são problemas, são questões locais, não é? Geralmente os comerciantes do Recife eram portugueses em sua maioria, e essa palavra mascate, gente, é um xingamento, né? Eu estou chamando os comerciantes do Recife de comerciantezinhos quaisquer. Então, mascates são os comerciantes, muitas vezes ambulantes, é um xingamento, ok? Enfim, as causas são disputas de poder. Estou com as minhas anotações para variar, né? Disputa de poder. Olinda era o centro político, econômico de Pernambuco e um dos mais importantes do Brasil colônia desde ali da efetivação da colonização. Eu quero lembrar que no contexto das capitanias hereditárias é a capitania Pernambuco que mais dá certo. Olinda é o epicentro, né? Você tem muitos engenhos, mas com a invasão holandesa, flamenga, isso vai se alterar, né? Se você recordar, e tem um vídeo aqui no canal sobre a invasão dos holandeses, né? Eles ficam, né, mais de 2 décadas em Pernambuco, só vai sair na década de 40 do século 17. Quando os holandeses chegam em Pernambuco, eles ficam próximos a Olinda e aí eles vão desenvolver uma área que vai ser o epicentro político, econômico, ao lado de Olinda, que é uma areazinha de pescadores empobrecidos mesmo, junto a Olinda. Só que essa área, que vai ser chamada de Maurícia, por causa de Maurício de Nassau, que vai se transformar numa espécie de centro político, né, já que é próximo aos engenhos, vai desenvolver de tal forma que mesmo depois do Brasil holandês, essa cidade vai se transformar numa área muito importante, ok? Eu quero lembrar que Olinda vai viver uma crise sem precedentes por vários motivos. Primeiro, quando os holandeses são expulsos, eles vão levar a exploração da cana-de-açúcar e vão produzir um açúcar com uma qualidade excepcional. Isso já atrapalha aqui no Brasil e a região de Pernambuco. Por quê? Quebra o monopólio. Além de quebrar o monopólio, eles eram melhores, né? Para a gente fazer uma revisãozinha de Brasil holandês, eram os holandeses responsáveis por fazer o refino do açúcar, né, dos pães de açúcar para o açúcar prático, né, açúcar cristal, até mesmo mascavo, e eles que enviavam para o mercado europeu. Então, só de ter os holandeses agora fazendo a outra parte que era dos portugueses, seus colonos, já é um desafio, né? Então, outra questão. Então, a crise econômica já era um desafio. Depois das expulsões dos holandeses, ficou sem precedentes também, né? Teve que reconstruir, etc. As guerras todas, as 2 batalhas de Guararapes, etc. Né? E o povoado do Recife se transforma, né, que é subordinado a Olinda, e é elevado por uma carta régia de 1709, novembro de 1709, uma carta real, carta régia, eleva e a cidade passa a ter um pelourinho e passa a ter uma Câmara Municipal. O pelourinho, gente, a gente lembra muito porque era a área que os escravizados eram, inclusive, sofriam castigos físicos de forma pública, mas também, nesse sentido, representa toda a violência do sistema escravocrata e, em outra perspectiva, como nos lembram muitos arquitetos, representa a autonomia, centro de poder ali na perspectiva de autonomia regional, local, né? É uma vila. Além disso, a Câmara Municipal, né, representa o poder local
E aí o que é que eu preciso saber? É que essa elevação da cidade, da Vila do Recife, né, desse povoado em categoria de vila, ou seja, não mais subordinado à Olinda, vai desencadear uma insatisfação por parte da nobreza local, da aristocracia olindense, ou seja, dos senhores de engenho, que atacarão a cidade, agora a Vila do Recife, né, e vão destruir ali, né, atacando a Câmara, o Pelourinho, e no ano seguinte, inclusive, os recifenses invadem Olinda, 1711, e dão um troco, né? Colocam fogo, destroem engenhos. Nesse alvoroço todo, ao longo desse ataque, contra-ataque, até o governador foge para a Bahia, não é? É baleado. E aí, no final das contas, o que eu tenho que saber? Que essa revolta nativista demonstra a disputa de poder local, a coroa portuguesa vai intervir, né? Vai prender os líderes olindenses, a coroa vai garantir a autonomia do Recife. Eu sempre brinco com os meninos, é só lembrar qual que é a capital atual que a gente percebe quem é que ficou no tempo e quem que venceu essa quebra de braços, né, que é Recife. E em 1712 ela se transforma, digamos assim, nesse epicentro e vai se consolidando até mesmo ali no primeiro reinado como a capital da capitania de Pernambuco. Em 1714, o rei concedeu perdão aos envolvidos, perdoou os nobres da terra e Recife garante a sua autonomia como vila, né? Nesse momento, no caso do Brasil, o Brasil colônia, a elevação de vila significa autonomia no nível local e indiretamente pode cair em várias questões da sua prova de Brasil colônia, essa perspectiva da vila, tá? Eu te vejo para o próximo vídeo sobre revoltas nativistas. Curta, compartilhe e se inscreva nesse canal.